Geral de Proteção de Dados, sob o número 13.709, de 14 de agosto de 2018, com nova redação dada pela Lei 13.853 de 2019, trazendo a primeira regras que visam a uma maior segurança aos dados pessoais e o uso desses pelas empresas que utilizam da tecnologia para armazenar esses dados. Com o avanço dos sistemas que têm acesso à internet e as diversas infiltrações nesses sistemas, colocando em risco os dados de todo e qualquer usuário para diversos fins, seja para simplesmente furto de dados até o uso desses para outros crimes, como ameaça, coação, acesso a senhas diversas, entre outros, fez necessário a atualização da lei. Boa noite. Hoje vamos falar sobre a LGPD. A LGPD é a sigla usada para Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. É uma lei que foi sancionada em agosto de 2018. A LGPD estabelece regras sobre a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo mais proteções aos dados pessoais e mais penalidades quando os dados não forem devidamente armazenados. Certo? Mas afinal, o que são dados? Porque é uma lei para regular eles. Bom, dados são todas as informações ligadas diretamente à pessoa física, denominadas informações pessoais, que são aquelas relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável, do qual sua apuração deve ser feita de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como a liberdades e garantias individuais. Mas por que os dados hoje eles têm tanto valor? Certo? Com o avanço das tecnologias, o avanço da internet, um dado pessoal se tornou extremamente valioso, porque empresas tomam suas decisões de marketing, de vendas, muito relacionadas a esses dados. Costumam dizer que o dado é o novo petróleo, que tendo os dados da pessoa que tu atinge, tu vai direcionar todo o teu marketing, toda a tua estratégia para aquela pessoa. Olá, eu sou o Márcio Livramento e eu vou falar sobre LGPD, dados e criptografia. Bom, a criptografia é a prática e o estudo de técnicas para a troca de caracteres para evitar que seja lida por pessoas indesejadas, ou seja, terceiros, concorrentes. A criptografia é uma técnica de segurança. Ela é aplicada de modo como precisasse de uma chave para ser o leitor desse texto e identificar seu significado como uma espécie de tradução. E um exemplo muito simples é esse que eu usei aqui para escrever esse pequeno texto sobre a LGPD. Bom, a internet e o algoritmo é vista no modo geral como os objetos físicos conectados que se comunicam entre si e seus usuários através de sensores inteligentes, softwares que transmitem dados para uma rede que gera o termo Internet das Coisas. Quando os dados são criptografados, é aplicado um algoritmo para codificá-los de modo que eles não tenham mais o formato original e, portanto, não possam ser lidos. Esse sistema é usado para restringir o uso de dados para terceiros, sem acesso aos leitores não seria possível ler. É preciso de um software capaz de traduzir esses dados. O Big Data é o campo que analisa o banco de dados digitais para extrair os sistemas de informações e lidar com o conjunto de dados. São grandes e complexos. Aplicando isso ao ramo jurídico, tem-se inteligência artificial capaz de gerar informações cruciais para entender o desejo dos usuários. O algoritmo é a ferramenta que busca vasculhar a internet atrás de resultados e atendem, paralelamente, a busca de algoritmo atrás da organização e relevância com frequência de conteúdos mostrados para o usuário, de modo amplo, assegurando aos aplicativos com filtros de algoritmos refinados. O Big Data, ou o grande banco de dados, inclui a captura de dados, armazenamento de dados, análise de dados, pesquisa, compartilhamento, transferência, visualizações e consulta, atualização da privacidade das informações. É a fonte de dados.
Então, os dados, todos eles estão na rede e são gerados conforme os usuários interagem com o software, principalmente os que são gratuitos. Nada é de graça. Se você não está pagando, você é a moeda. Isso significa que empresas será paga com base nas impressões de cliques ou impressões, que é quando alguém vê o anúncio no aplicativo e é determinado o anúncio com as visualizações que ganha uma certa quantia. O clique é simples. Se alguém clica no anúncio, a empresa recebe. É assim que os aplicativos gratuitos ganham dinheiro, demonstrando para as empresas que possuem apenas os produtos grátis que geram receita. Os dados são a receita, depositados pelos usuários como usos de informações indevidos. Por isso, a previsão da LGPD está vigorando hoje sobre essa matéria. Por que foi criada a LGPD? Carência de uma legislação dedicada à matéria, surge então a LGPD, envolvendo alteração na gestão de arquivos, investimento em segurança da informação digital. A LGPD será fiscalizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, um órgão recém-criado e cuja composição está ainda em formação, que será responsável por criar diretrizes e estabelecer os regulamentos específicos para o cumprimento da lei por cada setor da economia. A aplicabilidade. A aplicação da LGPD é referente a todas as pessoas e atividades existentes em território nacional, por ela se tratar de uma lei brasileira. Isso significa que também deverá ser observada por empresas internacionais que coletem dados de pessoas brasileiras ou ofertem bens e serviços no país. Estão isentas da aplicação dessa lei a obtenção de informações pelo Estado por motivos de segurança pública e defesa nacional, bem como atividades particulares que não sejam econômicas, como jornalísticas, artísticas, acadêmicas, também podendo ser aplicada para aplicativos de softwares que devem se adequar à nova norma. O tópico em questão irá falar sobre dados, onde a LGPD classifica em dado pessoal e dado pessoal sensível. O artigo 5º, inciso 1º da LGPD conceitua dados pessoais como informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Os dados pessoais são aqueles que, juntos ou separados, podem identificar um indivíduo. Por exemplo, nome, idade, CPF, RG, CEP, entre outros. Há também uma segunda divisão de dado pessoal, nomeada sensível, inciso 2º do artigo 5º. Classifica, sendo todo aquele com conteúdo sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, ou seja, são aqueles dados que podem levar à discriminação da pessoa. Por tal motivo, devem ser considerados e tratados como dados sensíveis. Para essas categorias de dados, além da expressa permissão, ainda é necessário que o usuário saiba exatamente qual será a finalidade do seu uso. Os dados sensíveis costumam ser mais valiosos para as empresas, já que permite uma segmentação muito mais assertiva. Entretanto, é de extrema importância que o titular esteja de acordo com esse tratamento. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Os fundamentos da LGPD, basicamente, são o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, o controle do indivíduo sobre seus dados pessoais, que é a mesma coisa, seria o poder de decisão sobre o que pode ser feito ou não com eles, a liberdade de expressão, informação, comunicação, opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico, a livre iniciativa, a concorrência, a defesa do consumidor, certo? E o que a gente concluiu depois de tudo que a gente pôde expor aqui, né, no trabalho, é que antes da informação ser um valor, visto como dinheiro, ela é poder, né? E ela sendo poder, ainda que a gente precise se adequar às consequências da evolução da internet, a gente não é obrigado a se ajoelhar, a se curvar, né, diante da exposição dos nossos dados pessoais, né? A discussão vai muito além de termos de concordar ou não, de fornecer ou não a informação.
certo? Implica principalmente em que tipo de uso as empresas vão fazer com essa autorização que a gente deu, né? O que é que eles vão fazer com esses dados. Cabe, portanto, a legislação proteger aqueles que tiverem seus direitos, nesse caso os dados violados, né? Na intimidade, na honra, na privacidade, etc., para evitar que injustiças sejam cometidas, que imagens sejam manchadas, que a honra das pessoas seja, enfim, inclusive isso vai muito além, pode, como no caso da Cambridge Analytica nos Estados Unidos, macular uma democracia. Aconteceu o mesmo com a zona do euro, toda manipulação de informações do Facebook, por exemplo. Então, todo cuidado é pouco com as informações, e quando a gente aperta o concordo com o termo, não quer dizer exatamente que a gente libera para que tudo seja feito. A Constituição tem que nos proteger os nossos dados e dizer até que ponto eles podem ser usados pelas empresas. Espero que a gente consiga transmitir para vocês o que a gente pensou nesse tão curto espaço de tempo. Um abraço. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Bom, aprendemos que a LGPD é a lei que protege a privacidade de dados e a contenção de informações pessoais, que não são nada mais nada menos que princípios da Constituição, aonde visa a honra, a intimidade e a vida privada, imagem, tudo é gerado a partir dos dados, que é garantido pela Constituição. Aprendemos que a importância de manusear dados e a confecção dos dados, como são armazenados em seus bancos de dados. E até mais, boa noite. O nosso Telecurso 2021, com a nova atualização da LGPD, fica por aqui. Uma boa noite e até a próxima.